Saudações, turma do quadro, muito prazer a todos. Primeira aulinha de física minha aqui, né? Então eu queria primeiramente me apresentar, né? Meu nome é Felipe Ghisoli, sou professor de física aqui do quadro. Então sejam muito bem-vindos a todos os alunos aí, galera que quer pegar firme nos estudos aí para chegar no final do ano e mandar bem nas provas. Vamos falar um pouquinho de física. Nosso primeiro estudo aqui vai ser de cinemática, que é o estudo do movimento, aí movimento uniforme, uniformemente variado, de modo geral o estudo do movimento. É importante você fazer alguns exercícios, que são exercícios de conversão de unidades, unidades de medida, que são coisas que vão estar permeando o tempo inteiro as continhas que a gente vai fazer aqui. Beleza? Então vamos lá. Separei um ou dois exercícios para a gente fazer da lista. Agora eu quero, antes de fazê-los, pontuar algumas coisas aqui que eu acho importantes, que talvez seja a parte mais importante, da gente entender o conceito do movimento, o conceito de repouso e tal. Enfim, vamos lá. Então eu quero começar falando o seguinte. Quero começar falando disso aqui, ó. E aí você vai ver como que tem umas duas questões que a gente consegue fazer na manha só sacando isso. Você fala, nossa, relatividade, tal, a teoria da relatividade é ela mesmo. Não é a do Einstein lá, cabulosa, não, né? A teoria da relatividade é do Galileu, né? Física clássica e tal, século XVII, Galileu, ideias do Galileu. A ideia do Einstein é só uma extensão disso aqui, né? Mas beleza, vamos lá. Bom, o que eu quero que a gente discuta aqui? Vamos definir. E aí vamos ver alguns exemplos, algumas contas que eu acho que você nunca fez na sua vida, que é o seguinte, ó. O que é o repouso, hein? Bicho, vou te contar como é que Galileu define o repouso. Olha só. A conversa é a seguinte, ó. Antes de colocar essa definição, vou colocar aqui do lado dois movimentos para a gente estudar e comparar. Dentro disso aí, ó. Então, ó, movimento A. Movimento de rotação da Terra, movimento de translação da Terra. Assim, bicho, se você é adepto aí do terraplanismo e tal, não sei, né? Mas se você é adepto do heliocentrismo, a Terra, ela tá girando em torno do Sol, não é o Sol que está girando em torno dela, etc e tal. Você tem a ideia de que a Terra tem movimento. Ponto. Tem vários movimentos, tá? Mas pelo menos dois aqui que você conhece, que são simples. Rotação. A Terra está girando em torno do próprio eixo, que dá origem ao dia e à noite. Esse movimento a gente chama de rotação. É um movimento que tem um período de 24 horas, né? Demora um dia para ela dar uma volta completa. E tem um outro movimento que a gente chama de translação, que é o fato de que a Terra está orbitando o Sol, está girando em torno do Sol. Por que eu estou pontuando esses dois movimentos? Você vai ver já já, porque assim, beleza, a Terra está em movimento, então, né? Você ouviu falar isso, você acredita nisso, sei lá. Mas que tipo de movimento é esse? Que velocidade que tem esse movimento? É rápido, é devagar? Por que a gente não percebe que ela está em movimento? Essa é a conversa de agora. Então, bicho, olha para você ver. Quero que você acompanhe esse raciocínio aqui, porque eu acho que isso aqui vai colocar uma pulga atrás da sua orelha que vale a pena ser colocado. Nessa aula mesmo a gente já vai tentar tirar ela daí. Então olha só, Terra girando, orbitando em torno do Sol e o movimento de rotação, que é a Terra girando em torno do seu próprio eixo. Beleza? Então, o negócio mais ou menos assim, ó. Então tá aqui a esfera, massa, e tá aqui o eixo e a Terra gira em torno desse eixo. Beleza? Bom, então vamos lá. A pergunta que eu te fiz é essa. Quais são as velocidades desse movimento aí? Você tem alguma ideia? Vou te contar uma conta que eu fiz aqui, que eu preparei para a gente conversar a respeito dela. Para um carinha que está aqui no Equador, né? À medida que a Terra gira, ele descreve essa circunferência aqui. É ou não é? Então deixa eu destacar até esse aqui, ó. Esse aqui seria o raio da Terra. Vou chamar aqui de RT. Beleza. Então, à medida que a Terra gira, esse carinha descreve essa circunferência grande. Ok. Eu não estou no Equador, né? A gente está em Belo Horizonte, essa aula está sendo transmitida de BH. Belo Horizonte está numa latitude 20 graus sul, que significa que, ó, você pegar um ângulozinho de 20 graus e descer para baixo aqui, ó. Então, BH está tipo aqui, 19 graus e meio para ser mais exato, mas beleza, 20 vai funcionar para a gente. BH está aqui, beleza? Significa que eu, ou qualquer ponto que está nessa latitude, à medida que a Terra gira, descreve uma circunferência assim, ó. Mais ou menos assim, beleza? Então tá aí. Faz sentido aí para vocês? A Terra está girando. Esse ponto amarelo, Belo Horizonte, vem descrevendo essa circunferênciazinha. Como que você calcularia essa velocidade? Não quer calcular a velocidade? A gente consegue, a gente sabe. D igual a VT pelo menos, né? Introdução à cinemática. Beleza, então essa velocidade, vou colocar aqui do lado. Ela valeria quanto? Velocidade, vou chamar de VR. Velocidade devido à rotação da Terra, beleza? Distância sobre o tempo. Supondo que é um movimento uniforme e tal, velocidade constante, distância sobre o tempo. Qual que é a distância que nós estamos andando aqui? É 2πr, é o comprimento de uma circunferência, 2πr. Esse r é esse raiozinho aqui, ó.
Esse aqui é o Rzinho. Então, 2πr é o tamanho da circunferência. Escreve aqui. Então, aqui, ó, velocidade devido à rotação é a distância. 2πr dividido pelo tempo. Quanto tempo que demora esse movimento? Um dia, 24 horas. Então, deixa eu colocar aqui, ó, 24 horas. Ah, beleza. Então, se eu souber quanto que vale esse Rzinho, eu consigo calcular quanto que é essa velocidade para alguém que tem em Belo Horizonte, essa velocidade que essa pessoa tem devido ao fato da Terra estar girando e a gente está inserido nessa Terra. Beleza. Como que a gente faz essa conta? Não é difícil, não. Lembra que eu te falei? Rapidinho aqui, para você lembrar um pouquinho de trigonometria. Coisa simples. Não vou te gastar muito da matemática aqui, não. Esse ângulozinho é o ângulozinho que eu te falei que vale 20 graus. É a latitude. Ele aparece aqui também, ó. É um ângulo alterno interno. Lembra desse negócio? Ângulos alternos internos. Olha o Z aqui, ó. Alterno interno. Beleza. Vou destacar esse triângulozinho aqui, ó. Só para ficar bem claro o que eu estou querendo te mostrar. Acompanha aqui. Tem aqui, ó, a hipotenusa de amarelo. Esse cateto aqui, que está de verde. E o outro cateto que está de roxo, que é o Rzinho, que é o raio da circunferência que eu quero descobrir. Então esse aí é meu triângulo. Rzinho. Aqui vale 90 graus. Beleza? E esse aqui é o ângulozinho que eu te contei que vale 20 graus. É a latitude de Belo Horizonte. Vou colocar aqui, ó, 20 graus. Beleza? Quanto que vale essa hipotenusa? Esse aqui, amarelo, é o raio da Terra, né? Porque vai do centro da Terra até a superfície. Então isso aqui vale RT. Ah, beleza. Então isso aí tá tranquilo. Usa um cosseno, trigonometriazinha. Lembra disso? Olha só. Se eu fizer o cosseno de 20, o que é um cosseno? Você lembra? É a razão entre o cateto adjacente ao ângulo, que é o Rzinho, e a hipotenusa do triângulo retângulo. Definição, trigonometria no triângulo retângulo. Beleza, passo o RT multiplicando. Você acabou de descobrir que esse Rzinho, o raio da circunferênciazinha que a gente está querendo descobrir de Belo Horizonte, isso aí vale quanto? Isso aqui vale o raio da Terra multiplicado pelo cosseno de 20. Tranquilo ou não? Ah, fechou. O raio da cosseno de 20 você joga na calculadora, ela te fala quanto que é. Não precisa saber de cor. Raio da Terra é informação conhecida já. Joga no Wikipedia, aparece lá, 6.400 km. Beleza, então eu tenho tudo que eu preciso para fazer essa conta. É ou não é? Se você montar essa conta, então você vai ter aqui que a velocidade devido à rotação da Terra vai ser mais ou menos quanto? 2πr. E esse Rzinho é quanto? É o raio da Terra, que é 6.400 km, vezes o cosseno de 20, que é mais ou menos 0,94, sem calculadora te fala, dividido pelo tempo, que é 24 horas. Beleza? Aí você faz essa conta. Conta meio chata, eu já fiz ela, vou te adiantar. Coloca lá π igual a 13 igual a 14, faz os produtos, divide, você vai achar esse valor aqui, ó, velocidade devido à rotação da Terra, dá mais ou menos 1.570 km por hora. Guarda aí, hein? Não, tinha que saber esse de cota, tem que saber não, tem que saber nada aqui de cota. Eu só construindo um raciocíniozinho com vocês, usando um D igual a VT, uma coisa que você conhece, beleza. Então tá aqui. Belo Horizonte, eu tô aqui agora em Belo Horizonte, por conta do movimento de rotação da Terra, eu tenho uma velocidade de 1.600 km quase por hora. E aí? Isso para BH, né? Se estiver no Equador, é até mais rápido. Depende da latitude e tal, mas beleza. O que você acha disso? 1.600 km por hora, rápido ou devagar? Você pode falar, pô, isso aí, não sei, meio rápido, né, e tal. Já andou num veículo, velho, que tá a 1.600 km por hora? Aí você pode pensar, pô, nunca andei e tal, velho. Você tá nesse veículo, né? Nós estamos andando nesse veículo aí. E aí a primeira pergunta é essa, peraí, mas como é que nós estamos a 1.600 km por hora e ninguém percebeu? Você olha pra mim e você fala, não, você tá parado aí e tal, ninguém tá andando nessa velocidade. Essa foi a grande treta que apareceu na época do Galileu, lá no século XVII, porque todo mundo sempre achou que a Terra estava estática. A Terra é o centro do universo, todo mundo gira em torno dela. Por quê? Porque realmente é a impressão que a gente tem. Você olha pro cara do seu lado, o cara tá parado, então você fala, não, a gente tá parado. Aí chega um cara e muda tudo. O pessoal chega e fala assim, não, tá tudo errado aí, ó. É a Terra que está se movendo, ela tem um movimento de rotação, é a Terra que gira em torno do Sol. Aí o nego fala, beleza, tá me falando que a gente está andando a 1.600 km por hora? O que os caras faziam? Bota fogo nesse cara. A igreja queimava os caras, né? Condenou o Galileu e tal, depois ele pediu desculpa. Botava fogo, falei, você tá maluco? Todo mundo parado aqui, ninguém tá andando 1.600 km por hora, não viaja não. Mas nós estamos. Então, a primeira pergunta para você é essa, bicho, por que a gente não sente essa velocidade? E aí? Aí você pode falar assim, ah, deve ser porque ela é baixa. Às vezes isso aí nem é tanto. Tá, se você acha que é isso, só pra gente comentar, daqui a pouco a gente volta naquele valor ali.
Te contei que a Terra está aqui no movimento de translação, girando em torno do Sol. Então vou chamar essa velocidadezinha dela de VT, velocidade devido à translação. Beleza? Como que a gente calcula essa velocidade? Mesmo raciocínio. Velocidade é distância sobre o tempo. Só que para a Terra dar uma volta completa em torno do Sol, o tempo que demora é 1 ano, 365 dias. Beleza? Então esse tempo aqui, ó, você coloca aqui, ó, 365 dias vezes 24 horas, para a gente botar em hora. Beleza? E essa distância, supondo que é uma circunferência, depois a gente vai estudar com calma, ver que essa trajetória não é bem uma circunferência, que essa velocidade não é bem constante, mas supondo que a velocidade seja constante, que seja uma circunferência, a distância que eu ando, quando eu completo uma volta, vale quanto? 2πr também, tipo aquele raciocínio lá de cima. 2πr. Quem que é esse R? Esse R é a distância entre o Sol e a Terra, que também é um valor conhecido, você joga na internet, pega, substituindo os valores, vou te contar isso aqui, você vai achar que a velocidade devido à translação da Terra, ela vale 107 mil, mais ou menos, né? Aproximando o π ali e tal. Vai, 100 mil km por hora. Aí você pode até falar, não, aquilo ali deve ser, a gente não sente porque é pouco. Bicho, mas e aí, nós estamos andando a 100 mil km por hora. Você já andou a 100 mil km por hora? Pensa só, você vai falar que não, você veio de outro planeta. Você está nesse veículo aí que anda a 100 mil km por hora. O bicho, isso aqui é rápido. Aí fica de novo a pergunta, por que a gente não sente? Nós estamos a 100 mil km por hora, ninguém percebeu, ninguém tá assim, velho, segura aí que o trem vai acelerar. Pera aí, tá todo mundo andando aí e ninguém se deu conta. Bom, e algumas coisas pra gente colocar. Volta nisso aqui. Isso aqui não é bem devagar, não. Eu acho que isso aqui, perto disso, é nada. Mas isso aqui por si só não é nada pequeno, não. Você já voou de avião? Voo doméstico aí, a velocidade de cruzeiro é de uns 800 km por hora, 700, 900. Vamos pôr 800 km por hora. Isso aqui já é o dobro, né? 1.600 já é o dobro. É muita coisa, é o dobro da velocidade de um avião. Avião, você sabe que não é lá devagar, né? Aí vem a pergunta, por que a gente não sente então? Mas então olha o exemplo do avião mesmo. Você já voou de avião. Tirando a parte da decolagem e de pousar, de aterrissar, que tem a ver com aceleração, que é outra treta, o avião está lá no alto de boa. Aí velocidade constante, está voando, 800 km por hora. Você também não percebe. Você não sente essa velocidade, ou não é? O avião está a 800 km por hora, rapidaço. Você não faz esforço não, tipo assim, não, segura aí, senão nós vamos ficar para trás. Você está numa boa. Você chega lá, você está sentado lá, o avião a velocidade constante. O que você faz? Você abre um livro e lê o seu livro como se você estivesse sentado na sala de sua casa, como se você estivesse parado em repouso, é ou não é? Você lê o livro lá, você está a 800 km por hora, você lê lá como se você estivesse parado na sua casa. Parado na sua casa nada, né? Você já está a 1.600 km por hora, se você mora em Belo Horizonte, por exemplo. Entendeu? Beleza, você está no avião, 800 km por hora, rapidaço. A aeromoça te dá um copo d'água, você bebe o copo d'água como se você estivesse na sua cozinha, na sua casa. Você não fica, nossa, velho, tá muito rápido, deixa eu beber com calma. Não, você bebe o copo d'água como se você estivesse na sua casa. É ou não é? Como se você estivesse o quê, velho? Parado, em repouso. É ou não é? Então, pera aí, bicho. O que eu tô querendo te mostrar aqui? Existem duas coisas que eu quero te mostrar. A primeira, ela até vale uma discussão legal, que depois a gente vai fazer mais pra frente, quando a gente fala de leis de Newton, é o fato de que a gente não sente a velocidade, a gente não percebe o movimento, né? Isso é curioso. Você pode estar a 800 km por hora no avião, você vai no banheiro, você bebe um copo d'água como se você estivesse parado na sua casa. É ou não é? Você pode estar a 1.600 km por hora, você não se dá conta. Você pode estar a 100 mil km por hora, a gente não se dá conta. Por que a gente não percebe? Aí é que tá, aí entra o fato, a definição do repouso. A ideia para o Galileu, a definição do repouso é o seguinte, velho, o repouso é um movimento compartilhado. Por quê? Porque o movimento compartilhado é percebido. Por que você está num avião, você pode estar a 800 km por hora, você olha para o cara do seu lado, é como se ele estivesse parado. É porque vocês dois compartilham do mesmo movimento. E o movimento que é compartilhado não é percebido. Só se percebe o movimento um corpo que é privado dele, privado do movimento. Faz sentido não? Então por que era estranho quando o pessoal falava que a Terra está nessas velocidades? Os caras falam, não, nós estamos parados. É lógico, ninguém nunca vai perceber que a gente está nessas velocidades porque todo mundo compartilha do mesmo movimento. Todo mundo está nesse veículo aqui, Terra, andando a 100 mil km por hora. E o movimento compartilhado não é percebido. Do mesmo jeito que quando você está num avião a 800 km por hora, todo mundo no avião está parado para você. Você olha o cara sentado ali parado, a aeromoça em pé, parada na sua frente, parada, em repouso.
em relação a você. Por quê? Porque todo mundo compartilha do mesmo movimento. Todo mundo está dentro daquele veículo dotado desse mesmo movimento. Então ninguém percebe esse movimento, porque o movimento é compartilhado. Mesma coisa na Terra. A gente está dentro desse veículo dotado de vários movimentos. Mas ninguém se deu conta até o século XVII. Por quê? Porque se todo mundo está no mesmo veículo e compartilha do mesmo movimento, você olha para o cara do seu lado e você vai falar, esse cara está parado em relação a mim, está parado. Por quê? Porque se todo mundo compartilha do mesmo movimento, você só conseguiria perceber que você está em movimento se você olhar para fora, se você olhasse de fora e tal. É ou não é? Então essa é a parada. Então isso aqui é importantíssimo você entender. A definição. Então aqui, ó, o repouso. Então a gente vai falar de relatividade, que é a ideia de que movimento, repouso é relativo. Você está parado em movimento, pô, depende em relação a quem? Né? Qual que é a sua velocidade, qual que é a trajetória. Essas grandezas são todas relativas, ou seja, elas dependem do referencial. Então o repouso é o movimento compartilhado. Beleza? Então, o raciocínio aqui é esse. Assim, a ideia é que o movimento compartilhado, ele não é percebido, né? Faz sentido isso? Então é isso. Se a gente está andando, nós dois juntos aqui, ó, um do lado do outro, eu vou falar que você está parado em relação a mim. Por quê? Porque nós compartilhamos do mesmo movimento. Então eu estou em repouso em relação a você. Mas para um cara que vê de fora, que não compartilha do mesmo movimento que a gente, ele vai falar que a gente está em movimento. Então, é o exemplo do avião. Se nós estamos no avião a 800 km por hora, eu olho para o seu lado e falo, velho, você está parado em relação a mim. Você está em repouso em relação a mim, porque nós compartilhamos do mesmo movimento. E o movimento compartilhado não é percebido. Agora, para um cara que vê de fora do avião, o avião está aqui a 800 km por hora. Para um cara que vê lá do aeroporto, está parado ali, ele vai falar que vocês estão em movimento. Por quê? Porque ele não compartilha desse movimento. Então, ele não sente essa mesma ideia de repouso relativo. Sacou a ideia? Então, a ideia de estar em movimento ou em repouso depende de quem está observando. O conceito importante é esse aqui. Vamos ver se você entendeu, na verdade, direito esse conceito? Eu vou te propor aqui, ó, um probleminha simples, teórico, assim, sem conta, sem nada, só para ver se você sabe o que é o repouso. O raciocínio aqui é o seguinte. Então, questãozinha legal demais, vai cair uma vez, né, no vestibular do FMG até, quando tinha vestibular, em qual direção o menino deve nadar. O que é o problema? O problema é esse aqui, velho. Tem um rio, tem uma certa correnteza, que joga tudo aqui rio abaixo, beleza? Então o rio tá aqui a água. Aí a gente conta o seguinte, fala, velho, tinha um menino lá, o Joãozinho, não sei o quê, te conta uma história, né, sempre te conta uma história. Ele se perdeu da sua boia. Então esse menino estava nadando aqui no rio com uma boia, aí perdeu da boia, a boia foi para um canto, depois... E aí a situação atual é essa, ó. Os dois estão no rio, descendo rio abaixo aí, a correnteza está empurrando todo mundo com a mesma velocidade. Caiu no rio, você é jogado para baixo, beleza? Aí a pergunta é o seguinte, dada essa situação, o menino aí quer recuperar a boia dele. Essa é a situação atual, a posição dele é a posição da boia. Aí a pergunta é, em qual direção que esse menino deve nadar para que ele possa alcançar a boia? E ele te dá 4 opções, olha, ele te dá uma opção aqui, direção A, direção B, direção C e direção D. Então a pergunta é essa, em qual direção que eu tenho que nadar se eu quisesse pegar minha boia de volta? Se fosse Enem, ia ter mais uma, letra E, né? Vamos lá, qual a alternativa aqui? A, B, C e D. Inclusive, a gente pode pensar numa outra pergunta até, com que velocidade que ele tem que nadar? Aí você fala, não, eu não tenho dado nenhum, como é que eu vou fazer? Não, tudo que você precisa tá aí para responder essas perguntas, não precisa de mais nada, tá? Em que direção que o menino tem que nadar para pegar a boia e com que velocidade, por exemplo. Vamos pensar nisso aí também, depois, vamos por partes aqui. Aí, bicho, não sei o que você pensou, muita gente pensa assim, né? É o mais comum. Quem entendeu bem já fala, ó, é a letra B. Quem não conseguiu associar essa ideia do repouso, fala, é a letra C. Ou às vezes a D, depende da velocidade, tem gente que acha que depende da velocidade. Mas o raciocínio é mais ou menos o seguinte, velho, como a correnteza está jogando a boia para baixo, a boia vem para baixo aqui, aí o menino tem que nadar tipo na direção C para ele interceptar e pegar ela ali. É mais ou menos esse raciocínio, né? Letra C, letra D. Beleza. Tem algum sentido? Tem, mas tá equivocado também em vários outros sentidos. Não é para você visualizar talvez esse problema de um jeito mais fácil. Deixa ele de lado um pouquinho e olha um outro problema aqui. 2 outros problemas similares. Aí você me fala, velho, se faz sentido esse raciocínio de pegar a direção C para interceptar a boia, não sei o quê. Olha só, velho. Você já pegou o ônibus na sua vida, então imagina só. Você acabou de entrar no balaio, tipo 6h30, né, velho? Você saindo do trampo, saindo do cursinho. O
balaio lotado. Aí você identificou, velho, então você tá aqui, ó. Você acabou de identificar um assento vazio, você fala, não, eu vou pra lá mesmo que só tem esse assento vazio no balaio. Tá aqui o assento. Beleza, então olha só, o ônibus tá se movendo pra lá. E aí, bicho, a treta é a seguinte. Você aqui é o motorista, ó, o cabelo deles voaçando, não sei o que, dirigindo aqui, ó. Aí você entrou no balaio e o ônibus acelerou e tá andando, vamos supor, aqui numa velocidade constante, simplificar o problema. O ônibus está se movendo para lá, sei lá, tanto faz, 50 km por hora. Beleza, então o ônibus está andando. Me responde se você faz esse tipo de raciocínio, esse tipo de cálculo. Você fala assim, velho, você quer saber? A treta é a seguinte. Já que o ônibus está andando a 50 km por hora, o assento faz parte do ônibus, né? Significa que o assento, bicho, está andando para a direita a 50 km por hora. Então você sabe o que eu vou fazer? Já que eu quero sentar nele logo mesmo, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir para essa direção aqui, ó, que eu intercepto ele aqui, ó. Aí eu vou... Que é isso, velho? Se você faz essa conta aí, você nunca fez, eu sei, né? O que você faz, velho? Você fala, velho, bicho, não interessa o que tá acontecendo. Se eu quero assentar ali, velho, eu vou naquela direção. Nenhuma vez você fez esse cálculo de interceptar o assento ali e tal. Por quê? Porque, velho, beleza, o assento tá andando a 50 km por hora, mas o motorista tá andando a 50 km por hora, a roda, o ônibus como um todo, você que tá dentro desse veículo também. Então, peraí, se todo mundo compartilha do mesmo movimento, significa que está todo mundo em repouso uns em relação aos outros. Por quê? Porque o movimento compartilhado não é percebido. É ou não é? Ué, então tá fácil o problema. Se ninguém percebe esse movimento, se todo mundo compartilha desse mesmo movimento, todo mundo parado em relação ao outro, como que seria se o ônibus estivesse parado? Pois se estivesse parado e eu quisesse sentar nele, o que eu fazia? Eu simplesmente ia na direção dele. É ou não é? Quando você entrou dentro do ônibus, velho, por mais que para quem está de fora tá tudo em movimento, para você que está ali dentro, naquele referencial, no referencial do ônibus, daquele veículo, todo mundo está parado uns em relação aos outros. Por quê? Porque todo mundo compartilha desse mesmo movimento. É igual quem está na Terra. Faz sentido ou não? Então, olha só, se eu quero atingir a coisa, eu vou na direção da coisa. Mas beleza, deixa esse problema parado aqui por enquanto. Um outro exemplo, só para ficar mais evidente ainda a loucura do negócio, né? Ó, você está na sala da sua casa, velho. Você está na sala da sua casa, você fala assim, velho, o negócio é o seguinte, minha avó tá ali, eu vou ali dar um abraço nela. Beleza? Você entrou lá, acabou de entrar na porta, sua avó tá ali. Aí você poderia também fazer a seguinte conta. Nós calculamos o negócio aqui, né, velho? Aí você fala assim, bicho, eu sei que por conta da translação, olha a loucura, velho. Por conta da translação da Terra, minha avó tá em uma velocidade de 107.500 km. Aí você fala assim, velho, a minha avó tá andando a 100.000 km por hora. A sala lá da casa da minha avó tá andando a 100.000 km por hora. Então, se eu quiser encontrar minha avó, na verdade, velho, eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou ter que vir nessa direção aqui, ó. Porque eu vou interceptar ela ali no movimento. Que isso, velho? Você tá maluco? Você não faz essa conta também. O que você faz? Você quer ir na sua avó, você vai na direção dela. Por quê? Porque essa conta aqui é doida. Ah, tá. Sua avó tem 100.000 km por hora, mas a casa tem 100.000 km por hora. O quarto, você tem. Todo mundo compartilha desse mesmo movimento. É aqui agora. Todo mundo tá aos 100.000 km por hora da translação na Terra, mas ninguém sente, ninguém percebe. Por quê? Porque o movimento compartilhado, velho, não é percebido. O repouso é o movimento compartilhado. Se todo mundo aqui compartilha do mesmo movimento, todo mundo parado em relação ao outro. Se sua avó tá ali, você quer encontrá-la, você vai na direção dela. Não existe essa história de ir aqui que eu vou interceptar o banco, minha avó no caminho, eu vou interceptar, não, bicho. De novo, o que tá mudando aqui? É só o veículo, né? O veículo pode ser o ônibus, pode ser a terra, a gente fez as contas aqui, né? Pode ser um rio, tanto faz, o princípio é o mesmo. Por que não faz o menor sentido você pensar isso? Ah, como a boia tá vindo aqui, eu vou interceptar ela ali, que eu vou na direção C, né? Claro que não, velho. Por quê? Porque a boia tá descendo rio abaixo, mas você também desce rio abaixo, com a mesma velocidade. Tipo como se o rio fosse um ônibus, ou como se o rio fosse a terra, tanto faz, velho. Se todo mundo compartilha do mesmo movimento, eles estão parados uns em relação aos outros. O movimento compartilhado não é percebido. Se eu quero atingir a boia, o que eu faço, velho? Letra B, eu vou na direção dela. Não é? Então é isso, assim. Para quem tá vendo de fora, realmente a coisa está em movimento. Então a boia vai descer um pouco? Vai. Ela pega e vem parar aqui. Só que o menino pega e desce o mesmo tanto. Ou não é? Todo mundo está no mesmo veículo. Então a direção que une eles continua sendo sempre a mesma. Então a direção que une eles é essa. Depois de um tempo, os dois foram arrastados do mesmo tanto. A direção que une eles é a mesma. E assim por diante. Então, para quem está vendo de fora, os caras estão em movimento. Mas para quem está dentro do rio, eles estão parados em relação ao outro, porque eles compartilham do mesmo movimento.
Repouso é movimento compartilhado. Faz sentido não? Então olha que doido, a questãozinha inteligente que você resolve só conhecendo esse conceito do repouso, de relatividade. Se você olha no referencial do rio, você sabe, corpos que compartilham o mesmo movimento estão parados um em relação ao outro. Se eu estou parado e quero ir na direção de um objeto parado, o que eu faço? Eu só vou na direção dele. Tá aqui, minha avó está parada em relação a mim. Se eu quero alcançar, o que eu faço? Eu só vou na direção dela. Sacou a ideia? Então, só trabalhando com o conceito do repouso. Beleza, a direção tá ok. Mas que velocidade que tem que ter para eu conseguir pegar a boia? Eu fiz essa pergunta também, né? Olha, vem aqui. Volta nesse exemplo aqui, vai servir. Qual velocidade que eu tenho que ter para atingir a minha avó? Resposta. Qualquer uma, né? Tanto faz. Se você for com uma velocidade lenta, se você for devagar, você demora mais tempo. Se você for rápido, você chega mais rápido. Mas tanto faz o valor da velocidade, né? Você vai alcançá-la, qualquer que seja a velocidade naquela direção. Não tem pergunta de velocidade, porque eu não tô, ele tá indo, eu vou interceptar. Não, todo mundo tá andando junto. Então, esse movimento não é percebido entre nós. Eu vou com a velocidade que eu quiser. Se eu for rápido, eu chego lá rápido. Se eu for devagar, eu demoro mais para chegar, mas o valor da velocidade não é importante, né? Tanto faz mesmo, desde que eu vá na direção certa. Então, aqui a mesma coisa. Qual que é a velocidade que eu tenho que ter? Eu tenho que ir rapidão, porque senão a boia vai sair do lugar? Não. A gente compartilha desse mesmo movimento, ele é anulado quando a gente olha um para o outro, né? Ele não aparece. Então, que velocidade que eu tenho que ter? Tanto faz também. Se eu nadar devagar, eu demoro mais para chegar lá. Se eu nadar rápido, eu chego mais rápido. Mas o valor da velocidade, ele não é importante, né? Concorda? Beleza? E aí, a questãozinha que eu queria colocar aqui pra gente é uma questão do Enem, que é legal para você ver a implicação disso. Como é que você pode cair na prova? Como é que eu uso essa ideia? Já te dei um exemplo. Isso aqui foi uma questão de prova. Agora uma questão do Enem. Olha só. Questão 8. 2013 até, recente, hein? Conta-se que um curioso incidente aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial. Quando voava a uma altitude de 2.000 metros, um piloto francês viu o que acreditava ser uma mosca parada perto de sua face. Apanhando-a rapidamente, ficou surpreso ao verificar que se tratava de um projétil alemão. Aí ele fala assim, ó, o piloto consegue apanhar o projétil, pois, letra A, ele foi disparado em direção ao avião francês, freado pelo ar e parou justamente na frente do piloto. O avião se movia no mesmo sentido que o dele, com velocidade visivelmente superior. Ele foi disparado para cima com velocidade constante, no instante em que o avião francês passou. O avião se movia no sentido oposto ao dele, com velocidade de mesmo valor, e o avião se movia no mesmo sentido, com velocidade do mesmo valor. Bicho, olha só. A questão 8 aí do Enem. Você entendeu a treta, né? Olha o que ele falou. Falou, velho, o cara tá voando um caça lá e tal, né? Avião de guerra, não sei o quê. E ele fala, velho, que tipo assim, o cara tá lá, velocidade altíssima, e de repente ele olha, velho, um negócio do lado dele, tá parado assim, do lado dele, aqui ó, bem em frente à janela. Ele acha que é até uma mosca. Aí vai, enfia a mão pra fora, imagina. Você não avião lá rapidão. Tem um negócio que você vai, pega o trem aqui, né? O negócio tá parado em relação a você. Pra você pegar, você olhar ele parado na sua frente, parado, repouso. Qual que é a possibilidade disso aí acontecer, velho? Olha o que ele falou. Ele falou que pode ser que alguém atirou a bala daqui, ela foi freando e parou aqui. Mas isso não existe, não. Isso existe só no desenho de Papaléguas, né, velho? O coiote sai correndo, fica parado no ar. E depois que ele percebe que ele tá no ar, ele fala, não, agora eu vou cair. Isso não existe, né? A bala vem aqui, para, né? Não. Se ela vai sendo freada, ela vai caindo, enquanto ela vai sendo freada e tal, o movimento é simultâneo. Não existe você parar no ar. Agora, peraí, volta no parar, né? Existe uma coisa que está em repouso em relação à outra. Quando que eu vou perceber uma coisa parada em relação a mim? Quando ela compartilha do mesmo movimento que eu. Tipo no ônibus, no avião. Todo mundo no avião olha um para o outro e fala, ó, a gente está parado um em relação ao outro. Por quê? Porque todo mundo compartilha do mesmo movimento. Qual que é o único jeito, então, de eu perceber essa bala, né, do piloto do avião perceber essa bala em repouso em relação a ele? Desde que a bala compartilhe do mesmo movimento que ele. Então, se esse avião aqui é um caça que está voando aqui a 1.000 km por hora, essa bala tem que estar andando também o quê? A 1.000 km por hora. De tal maneira que um vai estar sempre um do lado do outro. Como alguém citou o exemplo do carro. Eu estou na estrada a 100 km por hora, o carro do meu lado a 100 km por hora. A gente vai estar sempre o quê? Um do lado do outro. Com a impressão que a gente está parado um em relação ao outro. Mesma coisa aqui. É o avião e a bala, um andando do lado do outro, os dois compartilhando do mesmo movimento.
como o movimento compartilhado não é percebido, vai parecer que um está parado em relação ao outro. Aí o cara do carro, você pode enfiar a mão, pegar a bala, parei. É como se ela estivesse parada, porque ela está andando junto com ele. Eles compartilham do mesmo movimento, um está em repouso em relação ao outro. Qual que fala isso? Letra E, ó, o avião se movia no mesmo sentido que o projétil, com velocidade e mesmo valor. O avião e bala andando juntos. Resposta disso aí, ó, letra E. Suave ou não? Faz sentido isso aí, povo? Beleza. Fica atento nisso, hein? E aí, uma última coisa aí, ó, que é legal de comentar. Tópico 2, tem até uma questãozinha que tem a ver com isso, a relatividade da trajetória. O princípio é, se eu estou parado em movimento, depende de quem está observando, depende do referencial. O valor da velocidade depende do referencial. A trajetória também. Olha só, um exemplozinho clássico aqui que certamente você já viu, só para a gente lembrar. Um avião que solta uma bomba, né, ou um projétil, ou o que for, né, que abandona um objeto. O princípio é mais ou menos o seguinte, ó. Tem um avião que está voando, voo horizontal, ele pega e tem uma caixa, que é uma bomba que está presa aqui nele. Ele vai soltar ela. Então, inicialmente, ela está grudada no avião. Significa que tanto a bomba quanto o avião, os dois têm exatamente a mesma velocidade. Beleza? Aí o cara pega e solta essa bomba. O bicho, no que ele solta essa bomba não perde essa velocidade do nada. Né? Ela continua existindo. E aqui a gente está esperando a resistência do ar e tal. Beleza? Então significa que, descolando ou não a bomba do avião, ela vai continuar andando junto com ele. Tipo a gente aqui, eu não preciso estar colado aqui na Terra para eu estar andando junto com ela. Senão eu pulava, né? A Terra girava, eu viajava. É ou não é? Não, não é isso. Você não precisa fazer esforço nenhum. Você não precisa de... É porque tem gente que imagina isso, né? Como a bomba está colada no avião, então ela tem a mesma velocidade que ele. Uma vez que eu soltar a bomba, ela fica para trás porque ela perde essa velocidade. Não, ela continua existindo. Seja o mesmo raciocínio, você falar, velho, nós temos que ficar segurando aqui, porque nós estamos andando a 100 km por hora, senão a gente soltar, a gente fica para trás. Não, isso tem a ver com inércia e tal, mas esse movimento continua. Então é razoável de você pensar que na hora que o avião solta a bomba, ela mantém essa velocidade, ela continua andando. Qual é a diferença? Ela continua andando enquanto ela está fazendo o quê? Caindo. Ela tem uma composição de movimentos que a gente fala. Ah, beleza. Então, enquanto ela compartilha dessa mesma velocidade com o avião, ela vai caindo. Beleza? Então, no próximo estágio, mesma coisa. Ela vai andando junto com o avião, só que ela vai caindo. Ela tem a composição dos dois movimentos. Beleza? Então, aqui, ó. Tá aqui a velocidade. E aí, olha só, para quem está olhando do avião, qual que é a trajetória que a bomba descreve? Uma linha reta. O tempo inteiro a bomba está embaixo dele. Olha só, ele vem chegando, caindo sempre em linha reta. Agora, para um cara que está de fora, olha só, para um camarada de fora, qual que é a trajetória que ele vai enxergar? A bomba vai fazer tipo isso. Essa trajetória dá um arco de parábola, um movimento que a gente chama de lançamento horizontal, que depois lá para frente a gente vai estudar em detalhes. Então, ou seja, a trajetória que um corpo descreve também depende do referencial. Então não existe isso assim, o cara está num movimento que é circular. Olha, um referencial pode enxergar circular, um outro referencial pode enxergar retilíneo, um outro referencial pode enxergar uma parábola. A trajetória que um corpo descreve também depende do referencial. Então tudo é relativo aqui, exceto uma coisa, que é o tempo. Nessa teoria, se eu estou parado em movimento, depende de quem está observando, depende do referencial. O valor da minha velocidade depende do referencial. A trajetória que eu descrevo depende do referencial. A distância que eu percorri depende do referencial. Tudo isso depende do referencial. A única coisa absoluta é o tempo. Beleza? Então, se o cara do avião marcou, velho, demorou 4 segundos para a bomba cair. Se esse cara soltar o cronômetro aqui e marcar ele, não, demorou 4 segundos para a bomba cair. Faz sentido, né? Então, assim, todo mundo concorda com ele. Se eu joguei esses dias para cima, ele subiu, daí 1 segundo voltou para minha mão, qualquer outro referencial passando aqui, qualquer outra pessoa, independente do movimento maluco que ela tiver, vai ter que concordar que, velho, em 1 segundo ele subiu e desceu. Se eu marquei no meu relógio e o movimento durou 1 segundo, durou 1 segundo para qualquer outro cara. Né? A única coisa absoluta aqui nessa teoria é o tempo. O resto tudo depende do referencial. É importante a gente ter essa ideia e saber analisar de pontos de vista diferentes. Fechou? Pô, então beleza, ficamos por aqui com esses conceitos importantes. Daqui a pouco a gente vai avançando nos conceitos, nos conteúdos e aprofundando mais. Muito obrigado pela atenção, bons estudos a todos, nos encontramos nas próximas aulas. Até mais.